Ministério Público do Trabalho investiga 20 denúncias de assédio eleitoral aqui no estado. 17 foram registradas no dia 4 de outubro para cá. Ontem à tarde teve uma reunião na sede do Ministério Público, no Recife. Participaram integrantes do Ministério Público Eleitoral, Ministério Público do Trabalho, da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego e da Polícia Federal. Eles discutiram como intensificar a fiscalização de casos de assédio eleitoral no estado. O assédio eleitoral, é importante dizer, os dois tipos principais são esses, né? Ameaçar, constranger, intimidar o trabalhador ou a trabalhadora a votar em um determinado candidato, mas também prometer ou conceder vantagem ou benefícios. Isso tem sido feito de uma forma muito ostensiva. Até agora, 20 casos estão sendo investigados. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, 13 aconteceram no Recife. Os outros aconteceram nos municípios de Bezerros, Caruaru, Cupira, Carpina, Itambé, Jurema e Pedra. Os promotores e procuradores investigam se esses casos configuram crime eleitoral. O assediador, aquele que pratica o assédio eleitoral, ele vai ser chamado e se ele espontaneamente fizer tudo aquilo que é determinado e reparar aquela situação, pagar aquelas multas, a gente continua. Se a gente observar que aquela conduta continua, a gente vai ingressar com as ações cabíveis, pedir liminar para que ele seja condenado a cumprir obrigações de fazer e não fazer. Dentre essas obrigações, a gente estipula que ele não faça nenhum tipo de coação sobre os seus trabalhadores com relação à perda de gratificações, perda de benefícios, não faça nenhum tipo de promessa ou concessão de promessas, ou concessão de benefícios, mas também a gente pede que eles não utilizem os trabalhadores das suas empresas para fazerem propagandas eleitorais em favor de tal ou qual candidato, fazer manifestação em rede social, enfim, respeitar o direito livre daquele trabalhador e daquela trabalhadora de votar em quem quer que seja da sua escolha, da escolha do trabalhador e não do empregador. Além disso, dessas obrigações de fazer e não fazer, obviamente ele pode vir a ser condenado ao pagamento de uma reparação por dano moral individual e por dano moral coletivo. Então, esse aspecto do ilícito trabalhista e do ilícito civil, a gente apura lá no Ministério Público do Trabalho e, além disso, a gente também encaminha cópia da denúncia ao Ministério Público Estadual para apurar o crime eleitoral, porque na quase totalidade dos casos há também indícios da prática de crime eleitoral e as penas são rigorosas também. Na reunião de ontem, o Ministério Público do Trabalho disse que houve um aumento significativo de casos nas últimas semanas. Das 20 denúncias registradas em Pernambuco, 3 foram no primeiro turno e 17 no segundo. A promotoria eleitoral disse que vai reforçar o monitoramento. Informou que qualquer pessoa pode fazer denúncias sem se identificar. É importante que ele procure os canais do Ministério Público Eleitoral, do Ministério Público do Trabalho, da própria Polícia Federal, narrem os fatos da maneira mais clara possível, traga os fatos da maneira mais detalhada possível, indique a maneira como a gente pode descobrir os fatos e chegar nos responsáveis por ele. Porque assim a gente vai se esforçar para efetivamente garantir o direito dessas pessoas a exercerem livremente o seu voto. Todo mundo pode denunciar casos de assédio eleitoral. Para fazer a denúncia, você entra no site do Ministério Público do Trabalho. É o